Apresentação. Se a Igreja Cristã quiser manter um testemunho ativo nesta geração, e se os crentes em Cristo desejarem crescer e tornar-se cristãos maduros e eficientes, então é da maior importância que os pastores, mestres e outros líderes providenciem para o seu povo o leite sincero da palavra, mediante mensagens centralizadas na Bíblia e dela derivadas. É, pois, com prazer que recomendo ao público cristão o excelente trabalho do Reverendo James Braga, Como Preparar Mensagens Bíblicas. Não se trata de um livro comum sobre a preparação de sermões, onde estes são descritos pelos seus tipos e onde se inclui uma pequena amostra do melhor que o autor tem a apresentar. É um verdadeiro manual de orientação para o indivíduo ou classe, no processo detalhado da construção de mensagens. O livro se divide em duas partes. A primeira apresenta a definição e o estudo dos principais tipos de sermões, temáticos, textuais e expositivos, acompanhados de princípios básicos e exemplos orientadores. A segunda trata da mecânica da construção de sermões, levando em conta a estrutura homilética, o título, a introdução, a proposição, as divisões, a discussão, o uso de ilustrações, a aplicação e a conclusão. O livro acentua princípios básicos seguidos de exemplos interessantes, justificando assim o seu título, pois é, de fato, um instrumento de ajuda ao obreiro na preparação de suas mensagens. No final de cada capítulo há exercícios que tornam o livro ainda mais útil como texto para a sala de aula ou para o estudo individual. A bibliografia no final do livro aumenta-lhe ainda mais o valor para o estudante desejoso de ampliar seus conhecimentos nesse campo. A leitura deste volume deixa-nos a impressão de ser esta obra um reflexo de toda uma vida de estudo pessoal da palavra, aliado a uma profunda reverência pela sacralidade da tarefa e do desejo de ajudar o povo de Deus a compreender e comunicar as preciosas verdades bíblicas. Conheço o autor desde 1949 como companheiro de docência e amigo no Ministério da Palavra em nossa escola. Daí o profundo respeito que tenho por ele como cuidadoso estudante da Bíblia, cuja vida e testemunho tem sido uma bênção para toda a faculdade. Seu livro merece cuidadoso exame da parte dos que procuram melhorar suas técnicas no preparo de mensagens bíblicas. Portland, Oregon, 3 de junho de 1968. T.D.L. Bradley, Escola Bíblica Multnomah. Prefácio. Em vista dos numerosos livros escritos sobre o preparo e apresentação de sermões, pode parecer supérfluo acrescentar outro à vasta literatura já existente, mas após 19 anos de ensino de homilética no Instituto Bíblico, convenci-me da necessidade de um manual que aplique os princípios homiléticos à construção de sermões de maneira tal que o estudante, desde o início, aprenda a preparar mensagens extraídas diretamente da Bíblia. Impressionou-me também a necessidade, numa obra desta espécie, de uma quantidade suficiente de exemplos que ilustrem com clareza, passo por passo, os processos da construção de sermões. Espero, com este manual, ter conseguido, em certa medida, preencher estas necessidades, para que o livro seja útil aos estudantes de institutos bíblicos e a todos quantos desejem aprender a preparar mensagens bíblicas. Não reivindico originalidade para os métodos apresentados nos capítulos que se seguem. Algumas das feições dos 3 primeiros capítulos foram tiradas de uma aula de homilética ministrada pelo falecido Dr. James M. Green, quando ele era presidente do Instituto Bíblico Moody de Chicago. O material sobre a mecânica da construção de sermões inclui algumas sugestões proveitosas do Dr. Charles W. Collier, ex-presidente do Seminário Teológico Batista do Norte de Chicago, com quem tive o privilégio de estudar a pregação expositiva. Muitas outras sugestões úteis vieram de vários escritores de homilética, e também aproveitei o conhecimento prático que acumulei ensinando o assunto. Os exercícios sugeridos no fim de vários capítulos ajudarão o estudante a praticar as técnicas aprendidas. Não se espera que ele faça todos eles, mas somente os que seu instrutor julgar necessários. Se o aluno encontrar dificuldade em fazer algum exercício, deve rever o capítulo e tentar de novo. No que tange à construção de sermões, gostaria de recomendar o uso de uma Bíblia onde os versículos estejam dispostos em parágrafos. Uma Bíblia, cujos capítulos estão divididos em tópicos, uma concordância completa e um bom dicionário bíblico. Contudo, embora o estudante, na preparação de mensagens, deva sentir-se livre quanto ao uso de livros de consulta, é nas Escrituras que ele deve fazer seus estudos principais. Não deve jamais servir-se de esboços colhidos em livros de consulta ou comentários. Ele próprio deve formular os esboços dos seus sermões. A princípio a tarefa pode parecer difícil e cansativa, mas, à medida que o principiante for aplicando com diligência os princípios contidos neste livro, mais e mais se irá tornando perito na preparação de mensagens bíblicas com estruturas homiléticas. Devo afirmar, e fazê-lo enfaticamente, que o fator mais importante no preparo de sermões é a preparação do coração do próprio pregador. Quantidade alguma de conhecimento,
aprendizagem ou talentos naturais pode substituir o coração fervoroso, humilde e consagrado, que anseia cada vez mais por Cristo. Somente a pessoa que anda com Deus e leva uma vida santa pode inspirar outros a crescerem na graça e no conhecimento de Cristo. Tal pessoa passará muito tempo em secreto com Jesus, tendo comunhão diária, ininterrupta e prolongada com ele e sua palavra. O pregador também deve ser um homem de oração, que, sobre os joelhos, aprendeu a arte do combate santo. Como Daniel, ele deve ter o hábito de orar e encontrar o tempo, ou melhor, tirar o tempo para orar diária e regularmente em particular. Seus sermões não serão, pois, produto de um mero esforço intelectual, mas mensagens enviadas do céu em resposta à oração. E M. Bunds, poderoso homem de oração, disse, em verdade, a oração coloca o sermão do pregador no coração do pregador. A oração coloca o coração do pregador no sermão do pregador. Além disso, a pessoa que deseja pregar a mensagem do livro deve, também, ser uma pessoa do livro. Tem de estudar as Escrituras não apenas a fim de tirar uma mensagem para a sua congregação, mas a de viver no livro. A palavra de Deus deve tornar-se sua comida e bebida. Enquanto viver, é necessário passar muitas horas todas as semanas em estudo diligente da Bíblia. Deve saturar-se da palavra de Deus até que ela lhe domine o coração e a alma, ao ponto de, com Jeremias, poder dizer: isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer, e não posso mais. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Que o Senhor nos conceda, nestes dias de necessidade sem precedentes, homens de Deus que amem a Jesus Cristo acima de tudo e preguem a sua palavra de tal forma que possam atrair e ganhar outros para ele. James Braga. O profeta que tem sonho conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Jeremias capítulo 23, versículos 28 ao 29. Prefácio à segunda edição. Passaram-se 13 anos desde que a primeira edição deste livro foi ao prelo. Escrevi-o sob a pressão de um ministério de ensino e pregação, e, depois de publicado, percebi nela áreas necessitadas de revisão ou de ampliação. Por muito tempo desejei fazer as revisões e os acréscimos necessários, e quando os editores me pediram que atualizasse a bibliografia, vi a oportunidade de fazer estas mudanças como uma indicação da bondosa mão de Deus. Os 3 primeiros capítulos foram originalmente escritos com o objetivo de proporcionar ao iniciante certos princípios elementares que o capacitassem a construir um esboço básico de sermão sem ter de entrar nas complexidades da proposição e de outros processos homiléticos complicados. Decidi manter este aspecto, porém, acrescentei vários itens, com o fim de tornar a preparação de mensagens bíblicas mais simples e mais estimulante. Espero, ao mesmo tempo, que o conteúdo destes capítulos ofereça aos alunos mais maduros algumas visões valiosas sobre como extrair esboços de sermões de diferentes porções da Bíblia. Desejo também ressaltar que os métodos de preparação de sermões apresentados neste livro não são, de modo nenhum, as únicas formas aceitas. Outros meios existem, mediante os quais se pode comunicar as verdades. De acordo com o objetivo que o pregador tem em mente ao preparar a mensagem, deve ele determinar para si mesmo a maneira mais eficaz de comunicar a verdade bíblica. Qualquer que seja o método escolhido, deve tornar sua mensagem clara e simples, de modo que todos compreendam o que Deus tem a dizer por meio do mensageiro. Acontecendo isso, ele estará seguindo o nobre exemplo dos levitas dos dias de Esdras e de Neemias, que leram o livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias capítulo 8, versículo 8.